Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zudomênico. A nossa live de hoje é um vídeo live. É um vídeo onde eu venho trazer para vocês bastante informação sobre a cultura, sobre a religião do povo islâmico, do islamismo. Quem está aqui comigo hoje é a Letícia de Paula, que veio nos ensinar, contar um pouco de como que é a cultura, de como que é a religião do povo. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu estou mais ainda, estou bem contente mesmo com a nossa live de hoje. Letícia, conta pra gente o que é o islamismo, como que ele surgiu, né? O Islã é a terceira religião monoteísta. A gente considera as três religiões abraâmicas como as monoteístas. O judaísmo foi a primeira, o cristianismo a segunda e o Islã a terceira. Todas elas... Só te cortando. Monoteísmo é que acredita em apenas um Deus. Isso, é apenas um Deus, ele é o criador de tudo, é um único criador, né? E de todas as religiões que existem no mundo, as que são essencialmente monoteístas são as religiões abraâmicas, as que vieram da descendência de Abraão. Abraão. Isso. A primeira delas veio através de Moisés, que foi o judaísmo. A segunda veio através de Jesus, que é o cristianismo. E a terceira veio através de Muhammad, que é da linhagem de Isaac, de Ismael. Isaac e Ismael foram os dois filhos de Abraão. A linhagem dele deu origem a Moisés, a Jesus e a todos esses outros profetas que tem ali, João Batista, todos esses daquela linhagem que esteve na área da Palestina, naquela região ali. Ismael foi o único que foi para a Península Arábica, com a mãe Hajar, inclusive com o pai Ibrahim também. Teve aquele momento do sacrifício que Deus pede, né, o sacrifício do primogênito. O primogênito, na realidade, é Ismael e não Isaac. Isaac era filho da Sara, ele nasceu 14 anos depois de Ismael. Então, Abraão leva essa esposa dele, Hajar, para a Península Arábica, e ela, lá com o filho Ismael, estabelecem uma nova sociedade que deu origem aos povos árabes. Então, Ismael foi quem, através dessa descendência de Ismael, nasce Muhammad. Há 5 séculos atrás, é isso mesmo, nasce Muhammad e dá origem ao Islã, que é a última das religiões monoteístas. Deus define o Islã como a última religião e Muhammad como o último profeta dessa linhagem, porque o livro que o Islã segue, que é o Alcorão, é um livro que está preservado, coisa que não aconteceu com a Bíblia. A Bíblia, se a gente for ver historicamente, né, relatos de historiadores e sociólogos, enfim, estudiosos, mesmo não cristãos, afirmam que a Bíblia foi perdida diversas vezes durante a história e foi reescrita. Por exemplo, o Evangelho foi compilado, foi escrito 70 anos depois da morte de Jesus, ou seja, Jesus não escreveu nada daquilo. Então, não se sabe na Bíblia, que é um livro revelado, é um livro sagrado, mas não se sabe ali o que é mantido da revelação e o que foi alterado pelo homem. O que é original e que foi alterado, né? Foi alterado. E isso não acontece com o Corão. O Alcorão, da forma que foi revelada, foi compilada e é preservada. E isso também é historicamente confirmado. Não são os muçulmanos que falam isso, mas historiadores, e há todo um processo de certificação de que o livro realmente não teve mudança na história. E por isso... Que legal, né? Por isso, Muhammad é o último desses mensageiros, porque depois dele não precisa mais, porque a mensagem está preservada.
Entendi. Letícia, quem segue a religião islâmica é chamado de muçulmano, é isso? É isso mesmo. E o que que a Islã, religião, e o que que a religião prega? sim, diferente das outras duas religiões, por exemplo, o judaísmo veio para o povo judeu, né, os hebreus. O cristianismo leva o nome de Jesus Cristo, que é o Salvador, a gente também crê que ele vai retornar. O Islã não leva o nome de Muhammad. É errado a gente chamar os muçulmanos de maometanos, como os orientalistas Eu falam. erroneamente eu chamava também. No Ocidente, os orientalistas chamam a gente de maometano, mas, na verdade, não. Islã significa submissão. Vem de um verbo no árabe que significa submeter-se. O muslim, que é uma derivação desse verbo, aslamar, significa submisso. Ou seja, a denominação, aportuguesando a palavra árabe muslim, é muçulmano. Essa denominação, então, é de submissos ao Criador, ao Deus único. Entendi. Você fez outra pergunta que eu me perdi Eu aqui, qual fiz que foi mesmo? o que que prega, o que que o islamismo prega? Ah, sim. Bom, basicamente, os dogmas são muito parecidos com o das outras duas religiões anteriores. Mas, basicamente, há uma diferença que a gente não acredita que Jesus morreu, foi sacrificado. A gente acredita que ele foi ascendido aos céus e não morreu, vai retornar. E o muçulmano, ele Não para... acredita na ressurreição. Não, porque a gente não acredita que ele morreu, a gente acredita que ele só foi ascendido aos céus e assim retornará no final dos Olha, tempos como Messias. entendi. Ele é o Messias, né? Ele é o único Uhum. profeta Messias. Mas para a pessoa se tornar muçulmana, ela precisa de acreditar em algumas coisas. Então, a gente tem os 6 pilares da fé e tem 5 pilares do Islã. O que que é Os isso? pilares da fé seriam crer em Allah, Deus único, no profeta Muhammad como o último mensageiro, né? Porque até os cristãos eles param em Jesus, eles não creem em Muhammad. Crer nos anjos, nos livros revelados, na predestinação, sendo ela boa ou má, e Que é tem o destino da pessoa? e tem o sexto que é O Alá, no caso, é Deus. Tipo, Allah tem é uns que é Deus. Jeová, outros que é... Vocês é Deus, Isso. nos chama Deus, é Alá. Isso. E o Entendi. último pilar da fé é crer no último dia, ou seja, no dia do julgamento. Então, você Hum, vê, existem muitas semelhanças com as outras 3 religiões, porque isso sim. tudo, nas outras 3 religiões, é também questão de dogma, né? É também questão da crença. Entendi. E Por que que as mulheres usam a burca? a gente chama esse lenço que eu estou usando, ele é um lenço mais comprido, que ele é mais comprido do que aquele lenço normal que a gente coloca no rosto só. Existem diferenciações. Esse se chama rimar. Aquele que é só como se fosse uma echarpe, se chama Uhum. hijab. Né? Esse lenço se chama hijab. A gente usa o hijab também para a modéstia, mas não é o único requisito, não é o único quesito a ser considerado a modéstia. O hijab ele é como uma proteção para a mulher. E existem diversos benefícios espirituais que quem usa o lenço acaba sentindo, né, no decorrer da vida, no amadurecimento, enfim. E uma das coisas que eu acho que é bem interessante é o fato das mulheres se igualarem de uma forma social. Por exemplo, quando as mulheres todas estão de hijab, é muito difícil você diferenciar a beleza de uma e de outra, porque elas estão cobertas. Então, de uma certa forma, é como se houvesse uma proteção, não só para a beleza da mulher, mas também
em relação a uma forma mais equânime das mulheres serem tratadas, porque a gente sabe que uma pessoa bela, ela normalmente leva mais vantagem sobre outras pessoas. E Olha, é quando existe verdade. é super verdade isso. No mercado de trabalho, Opa, por exemplo, é muito mais fácil uma mulher bonita conseguir um emprego melhor do que uma mulher que não tenha muitos atrativos. Então, quando você usa um lenço, o objetivo do lenço não é virar uma Jade da vida, ficar toda bonita. O objetivo é exatamente esconder o que se tem de mais belo. E isso, socialmente, traz um benefício muito grande. Se porque todas as mulheres. nós leigos, a gente, né, na nossa criação, nós fomos ensinados que as mulheres usam a burca para não se mostrarem por conta de machismo. É estranho isso. Inclusive, hoje mesmo, eu estou publicando um artigo no site que é um projeto voluntário meu. O site se chama, já vou fazer um merchan aqui, oislam.org. Eu estou lançando um artigo agora de noite, tratando Eu já exatamente. acessei, já vasculhei tudo lá. Pois é, hoje de noite vai entrar um artigo tratando exatamente sobre esse tema. Por que que o hijab, que foi revelado, é, que foi exigido da mulher como uma forma de proteção, se transformou numa ferramenta do patriarcado para exercer Sim. poder sobre a mulher, né? Como que isso se transformou? Como que uma coisa que é para o benefício da mulher se transformou exatamente no oposto, numa coisa que limita? Se a gente for pensar bem, um lenço na cabeça não limita em absolutamente nada. Eu vou na academia de lenço, eu faço todas as coisas que eu trabalho com abelha, eu sou apicultora, é um trabalho extremamente braçal. E eu faço com Olha, lenço, ou seja, um lenço na cabeça não prejudica em absolutamente nada. Existem diversos tipos de lenço, né? O hijab tem um que chama Amira, que é um lencinho de malha que é super prático, que as atletas usam. Então, enfim, você pode adaptar a sua vestimenta e fazer qualquer coisa. Isso não te impede de nada, não te impede de estudar, de trabalhar, de absolutamente nada. E como que isso é utilizado para o apagamento da mulher, né? Isso é uma coisa que a é o gente que nós precisa refletir. aprendemos, é o que nós aprendemos. É essa visão eurocêntrica da coisa. Porque quando você volta para a história do Islã e observa as mulheres da época do profeta e das 3 gerações posteriores, que foram as gerações mais íntegras, você observa mulheres extremamente fortes, mulheres que. A primeira universidade, essa estrutura de universidade, né, de ensino superior, num mesmo espaço e vários cursos, a primeira universidade foi criada por uma mulher, Fátima. Olha, Ela era ali do norte da África e ela recebeu uma herança muito grande dos pais e fundou a primeira universidade. que Era uma legal. mulher. A Aisha, mulher do profeta, uma das esposas do profeta, dava aula para homens. E quando o profeta morreu, ela se tornou uma referência é, para os califas, né, para os chefes de Estado. Eles iam buscar com ela informações sobre jurisprudência, sobre diversas ciências islâmicas e ciências cotidianas também, sabe? Ela era uma consultora. A primeira esposa do profeta, Hadija, que era uma mulher 25 anos, desculpa, 15 anos mais velha do que o profeta, ela tinha 40 e ele tinha 25 quando se casaram. Ela era uma grande comerciante riquíssima. Ela viajava pelo deserto com homens, ou seja, ela ia para a Síria, da Arábia Saudita para a Síria para fazer negócio. Então a gente fica vendo essa limitação que se impõe à mulher e que se utiliza no Ocidente a imagem da roupa como Sim. a ferramenta de limitação, isso se deu depois da ocupação de países ocidentais no mundo árabe. Isso é uma estratégia. Olha. Isso é uma estratégia Então, de nós fomos manipulados, é isso? é certeza que é. Isso é uma estratégia de manipulação assim enorme para enfraquecimento dessas comunidades. O Ah, o Ocidente que não. é falta de conhecimento, né?
A falta de conhecimento é triste, porque a gente fica pensando uma triste. coisa que na verdade não é. É triste, eu fico vendo agora essa histeria coletiva que está tendo por causa do Afeganistão. Sim, E toda e tem e matéria. tem e tem imagens dos caras apagando as fotos das mulheres e tal, o que que é isso? Você sabe que algumas dessas imagens, inclusive, não são do Talibã, são do ISIS, que é o Estado Islâmico. Eu não gosto de chamar de Estado Islâmico, porque não é nem Estado nem Islâmico, mas, enfim, do Hum, ISIS, em outro local, e são grupos que não tem rivais. nada a ver? Não tem nada a ver. Aliás, o Talibã e o ISIS não tem nada a ver um com o outro, são grupos rivais. Eu, particularmente, não concordo com nenhum dos dois. Eu estou aguardando aí as cenas dos próximos capítulos para a gente ver se esse Talibã que está aí tem o mesmo pensamento daquele Talibã de 20 anos atrás que ocupou o Afeganistão lá meados de 1990, 96, eu acho. Entendi. Vamos ver o que vai passar, mas o que eu fico impressionada é que as imagens que a mídia utiliza são De sempre terror. relacionadas às mulheres de Sim. véu, de burca, né? E a gente precisa ter consciência de que aquela região específica, o Afeganistão, é um conglomerado de etnias diversas. Ali tem Uzbek, tem Kirguise, tem aqueles uigures que vêm da China, tem os pastuns, tem diversas etnias diferentes. E todas elas, Ju, todas elas, absolutamente todas, têm a cultura da mulher se cobrir completamente. É óbvio que no mundo cosmopolita que a gente vive hoje, né, nessa globalização, algumas mulheres optam por não usar. E elas não deixam de ser muçulmanas por isso. Entretanto, a cultura local é sim da mulher estar coberta. Então, a gente às vezes olha para aquelas mulheres e fala, ai, coitadinha, mandaram elas cobrir. Não, às Sim. vezes ela mesma quer se cobrir. O Talibã não é um grupo, eu não acredito nisso, ele não é um grupo que vai totalmente de encontro à sociedade na qual ele está inserido. Eu acho que ele é reflexo daquela sociedade. Então, muito se fala, né, dos direitos das mulheres. Agora, eu fico pensando, puxa vida, vamos defender então o direito da mulher de burca poder tirar a burca. Mas não vamos então defender o direito das francesas de poder usar a burca, o hijab? Porque a França também, nesse afã de proteger a mulher, de dar direito a ela, quer tirar da mulher muçulmana a possibilidade de usar o lenço. E muita gente quer usar. E não tem nada de errado com isso. Não usar ou usar deveria ser uma Opção opção da pessoa. pessoal. É que nós fomos ensinados de outro jeito, né? É como Sim, tu falaste, nós somos ensinados que a burca é usada como submissão para o patriarcado, né? é isso. E a gente Infelizmente. precisa começar a debater sobre a razão disso, decolonizar também as religiões, porque não te afeta em nada, por exemplo, trabalhar com uma pessoa vestida como eu, ou Para mim ter não uma. teria problema nenhum também. Não, não há problema nenhum. Da mesma Não. forma, né, da mesma forma que não há problema nenhum também uma muçulmana optar por não usar o hijab, existem muitas que não usam. E no Islã, o Entendi. legal do Islã é que você se entende com Allah, com Deus. As suas limitações, você vai tratar disso no dia do juízo diretamente com Deus. Você não precisa da aprovação, por exemplo, de um clérigo que vai te Te falar que você está julgar. pecando. Não. A regra é essa. É preciso usar? Sim, é preciso usar. Agora, o que eu faço com essa regra é uma opção minha. Entendi, entendi. Mas tu não nasceste muçulmana, né? Tu te Não, converteu. eu me converti. Eu nasci numa família católica. Meu pai nunca foi absolutamente nada, mas minha mãe era católica e eu até a crisma eu cheguei A fazer. no catolicismo. Entretanto, eu não fui permitida crismar. O padre chamou minha mãe e falou que eu não estava preparada para aquilo, para eu voltar no ano seguinte, nunca mais eu voltei e acabei não crismando. Mas eu fui conhecer o Islã
mais tarde, né, acho que eu estava perto dos 20 anos, quando eu li um livro do Dostoiévski, que eu não me lembro qual que é, outro dia até me perguntaram qual livro que é, eu fiquei com os irmãos Karamazov na cabeça, mas eu não tenho certeza. Mas era um livro do Dostoiévski que tinha um personagem muçulmano muito pequeno, e ele entrava na currutelazinha lá e causava, porque o Dostoiévski odeia todas as religiões, né, principalmente os monoteístas, odiava. Então o personagem era horrendo. E eu me lembro que, logo depois de eu ler esse livro, aconteceu o 11 de setembro. Foi aí que eu falei assim, gente, quem são essas pessoas, né? Deixa eu ver quem são essas pessoas, o que elas querem mostrar para o mundo, porque primeiro um personagem horroroso no livro, depois aquela coisa horrorosa do 11 de setembro. Daí eu Sim. comecei a pesquisar sobre a história do Islã, e eu fiquei muito encantada, porque a gente não estuda a história do Oriente, nada, né? Zero de estudo nas nossas escolas aqui no Brasil. E eu fiquei muito encantada, porque eu comecei a ver que o Islã era muito maior do que aquilo tudo. E o Islã eu asseguro isso, gente, o Islã é a religião que é mais aberta, que é mais flexível, que é mais tolerante. No Islã, por exemplo, Porque, desculpa te cortar, porque muito se fala em terrorismo, e as pessoas associam muito o terrorismo com o Islã. Associam. Eu acredito que na época da Inquisição, por exemplo, associava-se muito o terrorismo com o catolicismo, por causa da Inquisição. Mas nem por isso as pessoas que idealizaram aquele movimento horroroso eram cristãs, muito pelo contrário. E eu acho que é o que acontece hoje em dia. Nós somos 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo. Existem, qual que é a porcentagem de terroristas nesse 1,5 bilhão? É uma porcentagem ínfima, minúscula. Então, a gente não pode considerar que essas pessoas são muçulmanas, eu não as considero muçulmanas. Inclusive, quanto mais a gente estuda o Islã e a legislação, né, a jurisprudência, a gente vê que eles praticam atos que são ilícitos para um muçulmano. Vários atos. E aí a gente pode, se a gente começar a enumerar aqui, essa live não vai acabar nunca. Mas são grupos que foram, que nasceram de muito ódio, de lugares ocupados por potências ocidentais que tentaram modificar a cultura local, e isso gera um horror, né? E foi isso que me atraiu muito no Islã, porque quando a gente estuda a história, a época de ouro do Islã, né, o Império Otomano, a Abássida, esses califados maravilhosos, os muçulmanos ocupavam os locais, o Islã se expandiu muito, né, alguns séculos atrás, mas os muçulmanos ocupavam esses locais de uma forma muito inteligente, porque a cultura, a educação e absolutamente tudo, as artes, elas cresciam de uma forma maravilhosa, porque o Islã é tolerante com outras religiões. Não era igual ao cristianismo, por exemplo, os jesuítas aqui no Brasil, que chegavam e doutrinavam os índios para largarem a cultura e a religião deles. Não, Forçavam, né? O Islã não faz isso. O Islã ocupa um lugar e ali retira, faz uma interseção com a cultura local, ou seja, retira o que é melhor e mantém as pessoas seguindo. Ou seja, havia judeus, havia cristãos, havia adoradores do fogo e todo tipo de religião dentro de estados muçulmanos. E isso eu estou falando da época de ouro, onde realmente houve império muçulmano, porque a partir de 1924, eu acho que foi o último respiro do Império Otomano, que foi o último império muçulmano ali na Turquia. Depois disso, não temos mais referência de nenhum Estado Islâmico, não temos mais. Então é isso, me encantou muito a forma com que o Islã se propagou, que não foi pela espada, isso é uma falácia, e me encanta muito a tolerância, porque quando na Europa, na Idade Média, se cogitava se a mulher tinha ou não alma,
O profeta Muhammad já tinha dado o direito de herança à mulher, o direito ao voto. As mulheres não trocavam de nome quando se casavam, elas não eram propriedades do marido, isso é até proibido no Islã, mudar o sobrenome. Olha. Pois é, o direito ao divórcio tem. A Mulher gente, pode ter divórcio? menina, eu estou no meu 4º casamento, ou seja, Quatro? eu me divorciei 3 vezes. E, Então, e no islamismo pode ter mais de um esposo, mais de uma esposa? sim, os homens podem ter até 4 esposas, mas a mulher não. E esse foi um tema de uma live. Mas a mulher pode separar. Pode, é um direito dela se separar se ela quiser. Uhum. 4 Existem. esposas. E tá, mas Pode. aí como é que faz? Olha, eu fiz uma live sobre isso com a Fabiola Oliveira, eu não sei se você conhece, eu acho que o Instagram dela tá Fabiola Oliver, e eu recomendo a todo mundo que quiser assistir essa live sobre Tô poligamia, chocada. tá lá no canal dela, a gente ficou 2 horas falando sobre esse tema. Esse tema é um tema que dá muito pano para manga, porque a poligamia sempre existiu na história da humanidade. Faz Eu, parte, né? eu acredito que exista uma tendência não monogâmica no homem. Não estou dizendo que todos os homens são infelizes num casamento monogâmico, não é isso. Eu até acho que a maioria não quer ter o trabalho de ter outras famílias. Mas, É porque entretanto. uma só já dá trabalho, mas já tem 3, 4. Então, o que acontece quando se proíbe, quando se torna a poligamia ilícita? Acontece que o homem tem caso fora do casamento. Exime o homem da responsabilidade de outras famílias. Ou seja, ele simplesmente pode ter um caso que não vai lhe onerar em absolutamente nada. E isso. Porque aí se ele assume, ele é obrigado a manter financeiramente todas as famílias. E não só financeiramente, como dar o suporte social, o suporte emocional e todos os suportes que existem num casamento. Isso demanda uma energia extrema do homem. Quando na live eu falei que num casamento poligâmico a mulher é muito beneficiada e a parte ruim é a do homem, as pessoas ficaram, oh meu Deus, mas a mulher só tem direito a fazer sexo com 1 e o homem tem direito a fazer sexo com 4. E eu fiquei pensando, gente, quando a pessoa se casa com a ideia de que um casamento se resume à relação sexual, minha querida, não se case. Vai dar para qualquer um aí e namore, mas não se case, porque o casamento é muito além disso. Muito além disso. E isso, para mim, não sei se é realmente uma vantagem ou não. Quando eu amo uma pessoa, eu não tenho interesse sexual em outros. É simples assim. Pode ter gente que tenha, mas eu realmente não tenho. Eu posso até achar bonito, interessante, tem pessoas interessantes no mundo, mas assim, vontade, zero. O que eu acho que pesa muito para o homem é isso, é essa responsabilidade emocional e afetiva e, obviamente, financeira. Tô chocada. Mas a mulher leva vantagem em qual sentido? Eu vivo um casamento poligâmico, eu sou segunda esposa. Você? Sim, eu sou segunda esposa. E eu sou muito feliz nisso, porque eu tenho um tempo só para mim. Só quem é casada sabe o trabalho que é ter um homem 24/7 dentro de casa. Homem toma muito tempo da gente, demanda muita Ai, energia. trabalheira, é É uma verdade. trabalheira. A gente acorda e dorme Nossa. trabalhando para fazer as coisas funcionarem. E ronca. Quando eu tenho um tempo só para mim, eu fico muito feliz. E num casamento poligâmico isso acontece, porque a metade do meu tempo é só meu. E isso é muito feliz. Sabe que eu nunca tinha visto por esse lado? Tem vários. Enfim, a gente, Enfim. a gente discutiu sobre isso por 2 horas, porque são tantas coisinhas que quando a gente para Tem pensar, seus benefícios. é, Eu ia passar umas 15 noites sem ronco. não é bom? É bom demais. Não, eu sou cristã. É bom também
Bom, enfim, não acho que é qualquer homem que esteja preparado para esse tipo de casamento, ele Porque tem que ter um imagina, senso porque de tem que justiça. cuidar de todas as famílias do mesmo jeito, não é? Tem que cuidar do mesmo jeito e tem que ter muito senso de justiça, né? É muito difícil você cuidar do mesmo jeito de duas pessoas diferentes. Tem que ganhar bem, né? Então, não é para qualquer um. Não acho que seja para qualquer um. E é Ah, por isso que, quando você. Isso também tem nesse site, o Islã. Tem lá 2 artigos sobre poligamia. Quem quiser pode pesquisar lá. Eu publiquei um estudo de um jurista sobre esse tema. Os estudiosos reformistas, né, que são esses mais contemporâneos, eles chegam a dizer que o casamento poligâmico não é recomendável, porque existem tantos requisitos que o homem tem que ter para poder para poder ter para poder viver esse casamento de uma forma que seja abraçada pelo Islã, que chega a ficar impossível. E é bem interessante a visão desses juristas. Existem alguns casos de casamentos que foram anulados no judiciário, porque a primeira esposa comprovou que havia ali uma diferenciação e tal. Então, existe esse entendimento também, sabe? Os ortodoxos, eles falam que não, tudo bem, pode casar com 4 do jeito que você quiser, mas não é bem assim, porque os reformistas já trazem à tona essa discussão de que, opa, peraí, Deus permitiu, porém colocou diversas coisas, né, diversos passos que têm que ser dados, diversos requisitos que têm que ser cumpridos, e não é bem assim, qualquer um pode, não. entendi. Mas tem um pouco de lógica mesmo nisso aí, mas enfim. Tem. Eu Mas é até meio fiz. complexo ainda para nossa cabeça, até a gente entender isso direito. Tem bastante lógica, assim, eu até fiz deixa eu ver se eu acho aqui, eu fiz uma lista de coisas que eu achava que era importante pontuar que poligamia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Enquanto isso, me diga, quantas vezes vocês precisam orar por dia? 5 vezes. São 5 orações por dia. Esse é um dos pilares do Islã. O dos 5 pilares que eu falei que tem, né? Os 6 da fé e os 5 do Islã. A oração é o primeiro pilar do Islã. A oração é a única coisa que tira a pessoa do Islã. Ou seja, se o cara falar que é muçulmano, mas não rezar nunca, ele não é muçulmano. Não. Essa é a única coisa que tira a pessoa do Islã. Aí Usar tu tem que droga, parar, tem, fazer qualquer outra coisa errada, isso não tira a pessoa do Islã. Não usar o hijab, tarará, mas não rezar tira. Essas orações são orações muito curtinhas. São 5 durante o dia e tem horários específicos. Tem uma que você faz na hora que está nascendo o sol, um pouquinho antes do sol nascer. E essa tem que acordar todo dia cedo para orar? sim, nessa época do ano, que é o inverno, dá mais ou menos 5:30 da manhã. Aqui no Brasil, né? Depende do lugar que você está, o Você horário acorda às 5:30 da manhã para avisar? eu acordo. Eu não tenho problema com acordar. Durante muitos anos, inclusive, eu acordei e me mantive acordada. Agora eu dou uma cochilada depois. Mas não é tão Olha, difícil assim. Não é tão é difícil, não. costume, né? É costume, sim. Eu acordo, coloco o despertador e pronto. E essa oração é que tem o horário mais curtinho. Então, tem um horáriozinho ali entre 5:20 até 6 horas você pode rezar. E é uma oração rápida, de 5, no máximo 10 minutinhos. Se você quiser alongar um pouco mais, fica aí uns 10 minutos. Tem oração do meio do dia, aí é um horário bem mais extenso, vamos supor, vai de meio-dia até umas 3:30 da tarde. Dentro desse horário, você pode escolher a hora que você quer rezar. Ah, sim. Tem a do meio da tarde, que vai até um pouco antes do sol se pôr, tem a do pôr do sol, e tem a da noite, que vai da noite até a próxima da manhã. Aí eu posso escolher o horário que eu vou fazer a oração. Você pode escolher o horário que você vai fazer, o horário que for mais fácil, o seu intervalo de trabalho, enfim. Não é uma coisa que demanda muito esforço.
A gente Entendi. passa muito mais tempo vendo besteira. Mexendo no celular. Não tem desculpa para você não parar 5 minutinhos para conversar com Deus ali. É bem Com tranquilo. Allah. O que é Kaaba? A Kaaba é aquela pedra preta que tem lá na Arábia Saudita. Você já viu as imagens das pessoas fazendo a peregrinação e fazendo Já. Pois é. Aquela circunvalação ali naquela mesquita é em torno da Kaaba. Tem uma história da Kaaba, dessa pedra preta, né? Que foi uma pedra que parece que um anjo trouxe e tal. E essa história remonta a Abraão também. E ela foi colocada ali, naquele local. Fizeram aquela casinha toda bonitinha ali, mas ali dentro tem uma pedra preta que parece que é pesadérrima, que ela é pequena, mas é de um material que não se sabe, não é um milagre mesmo. E aí todos os muçulmanos rezam para a direção da Kaaba, que é um templo, né? É o nosso templo, né? É o nosso primeiro templo. Tipo, por exemplo, tu tá aqui no Brasil, aí tu tem que te direcionar para a posição que está a pedra para orar. Exatamente. Ou para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul. É norte-sul. Daqui da nossa região aqui, sudeste e sul do Brasil, dá sudoeste, sudeste. A gente está entre nordeste, desculpa, entre o norte e o leste, tem uma angulação e tal. Enfim, isso também é uma informação que se pega aí na internet facilmente, mas é só você colocar a bússola e ver para que lado que aponta. Todas as mesquitas, né? Já o tapete já é instalado com o direcionamento para Kaaba. Olha, que legal. E o jejum, como é que funciona o jejum de vocês? Tem que jejuar, né? Tem um mês do ano. Esse é um outro dos, o segundo dos pilares do Islã. O jejum obrigatório é o jejum no mês de Ramadã. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar. Os muçulmanos seguem o calendário lunar, né? A gente não segue é o mesmo calendário nosso. Não, o nosso é o solar, né? De 12 meses, só que é solar. O calendário lunar, ele varia conforme as quatro fases da Lua. Então, a cada 4 fases muda o mês. São meses de 29 ou 30 dias. Não passa disso, né? E o lunar tem 31 às vezes, né? A gente, então, no 9º mês, que foi o mês que foi revelado o Alcorão, que começou a revelação do Alcorão. O Alcorão foi um livro revelado durante 23 anos. Mas o primeiro versículo revelado foi no mês de Ramadã. Então, é um mês que é um mês sagrado, e a gente jejua o mês inteiro. É o 9º do calendário lunar. Esse ano, o Ramadã caiu há uns 2 meses atrás. Outro dia mesmo acabou o Ramadã. A gente está no primeiro mês do ano agora, então foi há 3 meses atrás. Tá. Vocês estão no primeiro mês do ano do calendário lunar isso. De vocês. Ah, tá. Nós estamos no primeiro mês. É um pouco confuso mesmo isso, mas é uma coisa que também a gente nem precisa se preocupar muito, porque todo muçulmano, assim, 2 meses já sabe. O Ramadã já está falando, vai começar daqui a 2 meses, está todo mundo ligado. Porque aí vocês vão se acostumando, vocês já sabem, né? Sim, sim. Esse jejum é do nascer até o pôr do sol. Então, assim que o sol desponta no horizonte, até a hora que ele some no horizonte, a gente não pode nem comer, nem beber, nem ter relação sexual. E aí tem Por quantos dias? Ou tem mês que é 29, tem mês que é 30, depende, né? São as 4 fases da Lua, mais ou menos 30 Fica dias. 20 dias sem comer? Sim. 20 dias sem comer? Durante o dia. Assim que o sol noite, se põe. Isso. À noite pode? À noite pode. Assim que o sol se põe, você pode voltar a beber, comer, e, enfim, fazer todas as coisas que não são permitidas durante o dia. Isso é só durante o dia. É uma purificação. À noite, vida normal. É uma purificação mesmo.
Tem pessoas que têm muita dificuldade com jejum, ou têm doença. Eu teria. Mas você tem que avaliar. Se É o você tem uma costume. dificuldade que te impede de viver, aí você está Ah, isenta de jejuar. Agora, se você tem uma dificuldade só assim do incômodo, da fome, da sede, é do bom se se habitar esforçar. a rotina, né? É bom se esforçar para fazer. Mas existe essa Hum. abertura, né? Quem tem um impedimento não precisa jejuar, não é necessário, porque a religião ela não veio para pesar para a gente, ela veio para ser uma coisa leve. Então, E a questão da caridade? Tem que haver caridade, não tem? tem. A caridade obrigatória é também um dos pilares do Islã, se chama zakat. O zakat, essa é obrigatória, né? A caridade voluntária você faz de qualquer jeito e ela é muito recompensada no Islã, ou seja, sempre que se fala de caridade, nos ditos do profeta, ou enfim, sempre vem recheado de avisos que isso é bom, no Corão, que isso é bom para a gente mesmo, né? Ou seja, caridade é sempre bom, isso em qualquer religião, em qualquer lugar do mundo. Mas no Islã nós temos a caridade obrigatória. Ela funciona da seguinte forma: você tem que contribuir com 2,5% da sua riqueza. A sua riqueza é o seguinte: é o valor que você acumula durante pelo menos um ano, que não é reservado para suas despesas cotidianas. Vamos supor que eu tenha Entendi. uma poupança, que eu tenha ação investida, que eu tenha diversas propriedades em aluguel. Eu não utilizo esse dinheiro por um ano. Ele tem que ter um mínimo, né, que se chama NISAB, ou seja, tem que ter uma quantia mínima que varia aí, dependendo se a gente for calcular pelo valor do ouro ou da prata, varia um pouquinho. Mas eu considero 15 mil reais. Acima de 15 mil reais, quem tem guardado, quem tem esse dinheiro separadinho ali, acima de 25, você contribui com 2,5% para quem você quiser. Você não dá para uma mesquita, você não dá para um share, você dá para Para uma pobre. pessoa. Você dá para pobre, para uma pessoa mais pobre que você. Então, você contribui da forma que você quiser. Se você quiser pegar esses 2,5% e pagar os estudos de uma criança abandonada, por exemplo, um órfão, é o zakat. Que legal, né? O zakat, ele é para tentar minimizar dano da sociedade, né? Porque tem gente que é muito rica, tem gente que é muito pobre. Então, o muito Sim. rico vai dar 2,5% do lucro dele para quem é pobre. Aqui não tem. Isso é legal. Isso é O muito Islã é bom. muito baseado em justiça social. É a Tu vê, e a religião, gente não imaginava isso, né? Ninguém imagina isso. é uma religião muito justa. E quando eu digo justiça, eu não estou falando igualdade. Existe o feminismo islâmico também. Né? As mulheres, as feministas que têm essas linhas mais ocidentais, elas lutam por o quê? Pela igualdade da mulher ao homem. No Islã, não. A gente luta pela equanimidade, ou seja, pela justiça. As mulheres jamais serão iguais aos homens. Isso até na forma física, nós não somos iguais. Então, a gente não pode colocar o homem como a referência para saber o que a gente merece. Se Deus criou homem e mulher em pé de igualdade, a gente está no mesmo nível, homem e mulher. A gente não pode tirar Deus do cenário, porque Deus já determinou o que é justo. Então, o que a gente busca é essa justiça, é essa equanimidade. No Islã, obviamente, quando a gente olha para sociedades hoje, que tem maioria muçulmana, em alguns lugares, a gente vai ver que tem sociedades que são horríveis com a mulher, né? Tipo o Afeganistão, o Paquistão, enfim. Na Índia também não é muito legal, algumas africanas que têm maioria muçulmana, mas isso não é da religião, isso é da cultura local, porque a religião traz essa igualdade, essa paridade entre os sexos. Tu vê, a gente não faz a menor ideia. Opa, bati aqui. A gente não faz a menor ideia, a gente pensa totalmente ao contrário disso, Totalmente né? ao contrário, por causa da mídia, né? Quando que uma pessoa ocidental qualquer saberia que a mulher muçulmana tem direito a voto
desde 5 séculos atrás. Ela tem Pois é, eu não sabia disso. Pois é. Eu não sabia disso. Eu tô lendo aqui umas perguntinhas, a gente já falou quase tudo. Calma aí. Existe algum tipo de comida que vocês não podem comer por conta Existe. Existe. Tem uma regra no Islã, tem uma regra dentro da jurisprudência, quando a gente estuda jurisprudência islâmica, dentro das ciências islâmicas, eu estudei um pouco disso quando eu morei fora do Brasil. Tem uma regra que é muito simples, que é assim: na vida religiosa, a gente não pode fazer nada, exceto o que Deus ordenou. E na vida cotidiana, a gente pode fazer qualquer coisa, exceto o que Deus proibiu. Então, vamos analisar isso daí. Por exemplo, Deus proibiu comer a carne de porco. Então, eu não posso comer carne de porco, porque está proibido. Isso tem a ver com a vida religiosa? Não, isso tem a ver com a minha vida cotidiana. Aí vira alguém para mim e pergunta: mas e fazão? É fazão que chama aquele pássaro? Fazão. E fazão, eu posso comer? Aí a gente volta para essa regra. Eu não tenho que ficar perguntando a toda hora se eu posso, se eu não posso comer uma coisa. Porque, a princípio, eu posso tudo, exceto o que me foi proibido. Em relação à comida, o que foi proibido foi o porco, os animais abatidos de forma incorreta, porque tem um jeito certo de você matar o bichinho, os animais que têm aquele casco com garras, casco não, né? Tem garras. Siri, caranguejo? Não, caranguejo tem garra? Eu não sei, agora você me apertou. Acho que é, né? Eu acho que é garra no sentido de animal predador. Por exemplo, tá. os felinos, a gente não pode comer. E bebida alcoólica. Olha, eu não. Nenhum tipo de bebida alcoólica. Nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhum tipo de inebriante, na verdade. Não só bebida alcoólica, mas qualquer coisa que te tire, que te altere a consciência. Nenhum tipo de droga, medicamentos, essas coisas. Medicamento tem que ser prescrito, né? Se você for usar por exemplo, quem pratica eu não sei como é que se chama essa religião, ayahuasca. Tem muita gente que se encontra no caminho do ayahuasca, né? Que é considerado uma religião. O ayahuasca, ele altera a sua percepção, né? Ele é uma química, ele é um tipo de alucinógeno. Sim. As pessoas utilizam isso como um remédio, como uma coisa para elevar, para chegar a Deus e tal. Para o muçulmano isso é proibido, porque qualquer coisa que te altera a consciência não pode. Claro, é alucinógeno. Mesmo sendo uma coisa boa. E fumar? Pode fumar? Cigarro? Fumar, há uma discussão grande na jurisprudência sobre a questão do cigarro. Você está falando cigarro comum, não maconha, né? Cigarro comum? Não, maconha não. Porque você não pode usar droga. Cigarro também é uma droga. Pois é, existe uma discussão muito grande dentro da jurisprudência a respeito disso. Eu acho que cigarro é uma droga, porque o cigarro pode levar à morte. Então, o meu entendimento é do grupo de estudiosos que dizem que fumar é ilícito. Agora, existe um grupo de estudiosos que diz que fumar é desaconselhável porque só faz mal à saúde, não necessariamente leva à morte. Então, tem aí essa discussão. Eu acho que a argumentação que as pessoas que dizem que é proibido me é muito mais lógica e eu sigo essa orientação. O que é a Meca? Meca é aquela cidade onde está a Caaba. É uma cidade de referência. Caaba, a Pedra Preta. Dentro. A Meca é a cidade onde está, uma cidade na Arábia Saudita, lá no meio da península, e é um local que desde sempre era considerado um local de peregrinação religiosa. Desde sempre, diversas religiões, credos, filosofias dali daquela região faziam a peregrinação ali. É uma cidade sagrada. Sim. Lê, eu vou te fazer mais uma pergunta, porque a gente já vai ter que encerrar daqui a pouco, deixar a gente ficar 2 horas aqui. Tá.
O que é Égira? O que foi a Égira? Falei certo? Está certo, a portuguesada é isso mesmo, Égira. Em árabe é Hijr. A Hijra foi a mudança, a migração do profeta de Maca para Madina. Durante 13 anos, os 13 primeiros anos, desde a primeira revelação até o 13º ano, o profeta viveu com os muçulmanos em Maca. E ali eles tentaram estabelecer uma certa liberdade religiosa, e era impossível, porque os habitantes, as tribos de Maca, eram totalmente opostas àquela mensagem que o profeta trazia, porque ele trazia mensagens que enfiavam o dedo na ferida, como, por exemplo, não pode adorar vários deuses, não pode utilizar juros. Tinham várias coisas que não eram nem benéficas, nem vantajosas para as comunidades locais. Então, tanto foi feito durante esses 13 anos que os muçulmanos, aos poucos, foram migrando. E a última pessoa a migrar dos muçulmanos foi o profeta, com o amigo dele, Abu Bakr, que foi também o primeiro a se converter ao Islã. Eles foram os 2 últimos muçulmanos em Maca que foram para Madina. Em Madina, que é uma cidade próxima ali, aí sim foi estabelecido o primeiro Estado Islâmico de fato. E ali o profeta viveu pelos últimos 10 anos da vida dele. Houve o estabelecimento do Estado Islâmico. Então, essa migração entre Maca e Madina se chama Égira. E a gente conta o ano 1 do Islã, o ano 1 como hoje, por exemplo, a gente está no ano 1428, se não me engano. Contando o ano 1, essa Égira, a referência é ela. Olha que legal. Tá, vou fazer mais uma perguntinha rapidinho. Qual a diferença? Bom, já comentaste no começo que a diferença entre o Alcorão e a Bíblia é que a Bíblia foi alterada e o Alcorão não. Mas existem semelhanças em alguma escritura? Existem muitas semelhanças. Existem muitas semelhanças, e as pessoas mais estudiosas em religião comparativa, se você quiser, eu até posso te indicar nome de pessoas que têm bastante conhecimento disso. Saberiam te dizer diversos versículos que coincidem, mas é assim, uma loucura, porque quando você lê um e lê outro, você fala, gente, a mesma pessoa escreveu isso. Porque assim, só te cortando um pouquinho, desculpa. Como eu estudo história, enfim, muitas coisas eu já sei que são alteradas e que, enfim, né, a gente já tem ali uma diferença. Mas o Alcorão eu nunca li. Né? Eu comparo muito a Bíblia com a história do povo do Egito, do povo hebreu, então muita coisa que aconteceu com os faraós lá naquela época, né, foram inseridas ali na Bíblia, mas enfim, pode continuar, desculpa. Se você quiser, inclusive, eu te mando um Alcorão para você eu quero. Beleza, eu depois quero. me passa o endereço que eu te mando. Porque você vai ver que tem diversas histórias, diversos profetas que são mencionados no Alcorão e também na Bíblia, da mesma forma. A história de Adão e Eva é muito parecida. Nossa, muita coisa muito parecida. Você vai ficar surpresa, viu? Uhum. Então tá bom, Lê, vamos encerrar por aqui. Caramba, eu adorei nossa live, eu adorei ter esse bate-papo contigo, tu me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, e com certeza muitas dúvidas que o pessoal de casa também tinha, e eu quero repetir contigo, ter outra live em breve, tá? Ai, vou ficar super feliz de voltar, agradeço muito essa abertura, é muito importante para os muçulmanos a gente ter essas aberturas assim para falar, para desmistificar mesmo, né? O Islã não é esse bicho de 7 cabeças, não. Tá, fala do teu canal, do site, para o pessoal conhecer, né, entender um pouco da história, da cultura. Sim. Esse site que eu tomo conta dele, assim, com alguns outros voluntários, ele é um lugar legal para informações para não muçulmanos, informações introdutórias, mas também para muçulmanos que já estudam há um tempinho. Se chama oislam.org. Islam com M mesmo no final, oislam.org. A gente também promove umas lives de vez em quando, bem interessantes, numa página nova no Instagram,
e no Facebook, de uma mesquita que se chama Mesquita Virgem Maria. Isso mesmo, gente, a Virgem Maria. Nós também acreditamos na virgindade dela. E aí tem diversas coisas interessantes aí nessas páginas, então quem quiser... Vale super a pena, quem quiser ir lá tirar suas dúvidas, conhecer um pouco, e ver que não é esse bicho de 7 cabeças que... Isso. Muitas pessoas se aproveitam da religião para a prática do mal, infelizmente, né? Infelizmente. Como acontece com todas as outras, né? Exatamente. Mas é isso aí, vamos que está acabando o nosso tempo. Obrigada, Lê. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje e até mais. Tchau!